Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como estão passando aí esse final de semana, esse início de semana também? Vim aqui para conversar com vocês sobre os jogos do final de semana, né? Finalmente tivemos todos os campeonatos estaduais definidos. Vamos agora para os mata-matas, fases decisivas, jogos emocionantes que vão aí mover milhões aí assistindo muito provavelmente essas partidas. Então, cara, se inscreve no canal para você acompanhar, né, todo esse percurso dos clubes da Série A. Praticamente todos os clubes avançaram para as próximas fases, então vamos ter muita emoção acontecendo nessa reta final dos campeonatos estaduais. Meus queridos, vamos começar pelo Campeonato Mineiro, né, que abriu essa rodada no sábado com a classificação do América Mineiro em cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o primeiro time da Série A eliminado dessa fase de mata-mata, né? Ficou pelo caminho na semifinal para o América, que fez melhor campanha, né? Inclusive decidindo o jogo na sua casa de Independência. O Cruzeiro classificou para o mata-mata com a pior campanha da sua história na fase de grupos do Campeonato Mineiro, e isso se resultou dentro de campo também nesses dois jogos contra o América, né? Não foi um jogo espetacular do Cruzeiro, não foram jogos bons do time mineiro, que foi, obviamente, perdeu para um time um pouco melhor treinado, com peças um pouco mais entrosadas e que apresentaram um futebol mais interessante nessa semifinal. O América vai para a final, vai disputar contra o Atlético Mineiro, mas a gente já chega lá no jogo do Atlético e classifica nos pênaltis, né? Os dois laterais do Cruzeiro acabaram desperdiçando suas penalidades. O América até chegou a desperdiçar outra penalidade nas últimas penalidades, mas acabou classificando por 4-2 nos pênaltis, né? No agregado ficou 2-2, no jogo normal 1-1, gol do Marlon no comecinho do meio do primeiro tempo pro Coelho, e o Lucas Romero empatou 8 minutinhos depois. A reação do Cruzeiro foi rápida, mas obviamente o Cruzeiro não teve controle e nem conseguiu sufocar tanto assim o América ao longo da partida, que a gente esperava do Cruzeiro, reforçado, muito bem treinado. Obviamente é um tropeço, não consigo analisar como um vexame, como uma vergonha, porque o América tem um trabalho já há mais tempo do que o Cruzeiro, né? Que se reformulou todo de uma temporada para outra, e é normal essas oscilações, principalmente no começo do trabalho, né? Ainda mais com troca de técnico, mau planejamento nesse quesito do técnico, né? Então é normal essa oscilação, essa queda. O que não é normal é a soberba do Cruzeiro, né? Achou que ia ganhar tudo nesse começo de ano, já começa logo com um baque aí bem importante no Campeonato Mineiro. A final vai ser muito boa, tá? Do Campeonato Mineiro entre América e Atlético Mineiro. Outro time que já tem o seu carimbo, né? Já começou bem a sua semifinal, é o Inter, né? Que venceu o jogo de ida contra o Caxias por 2-0, 2 gols do Vitinho. E foi no talento do menino mesmo que o Inter conseguiu fazer os seus gols, porque de criatividade o Inter ficou bem limitado nesse jogo que aconteceu em Caxias. O Inter estava muito na bola aérea, muito no chuveirinho, não conseguia levar perigo por baixo, até o Vitinho, como eu falei, aparecer no jogo no segundo tempo e conseguir fazer os 2 gols. Foi, acho que, a pior partida do Inter nesse começo de temporada, né? Eu que estou acompanhando já há mais tempo, posso falar com prioridade. O Inter estava jogando muito bem, mas essa partida foi de menor criatividade por parte do Colorado. Também no sábado tivemos a vitória do Sport, o último jogo do Sport pela fase regular do Campeonato Pernambucano, e conseguiu vencer por 3-1, assegurando assim o 4º lugar, né? O Sport venceu por 3-1, como eu falei. Atêncio, Gonçalo Paciência e Pablo fizeram os gols do Leão da Ilha, e aí o Vinícius Brito descontou para o Petrolina nos acréscimos do segundo tempo. Um jogo bem tranquilo do Sport, né, que entrou com um time misto, né? Foi um jogo com mistão ali do Sport para enfrentar essa partida, porque vai ter um jogo de Copa do Brasil agora no meio do ano, então a prioridade mudou um pouco. O Sport avança, né, para a segunda fase, né, do Campeonato Pernambucano, vai enfrentar o Decisão, e quem passar nessa decisão, desculpa o trocadilho, vai enfrentar a equipe do Santa Cruz, que é um bom time, fez uma boa campanha também na fase de grupos, avançando diretamente para a semifinal. Então o Sport vai ter um pouco mais de jogos em relação aos seus adversários, que vão descansar mais, mas tem mais talento, tem mais qualidade também para conseguir esse campeonato pernambucano. Pelo Campeonato Baiano, outro time que também entrou com o time reserva foi o Vitória e venceu o Atlético de Alagoinhas por 1-0, o gol do Val Soares no primeiro tempo. Foi um jogo tranquilo para o Vitória, né? O Atlético não esboçou tanto assim perigo, e o Vitória classifica na primeira colocação geral diretamente para a semifinal, né? Ele vai esperar ali os resultados para ver quem vai pegar, mas o Vitória classifica aí para a semifinal diretamente, com melhor campanha inclusive do que o Bahia, seu postulante aí a brigar pelo título para o Campeonato Baiano. O Bahia também venceu em casa por 2-0, precisando do resultado, foi com mais peças titulares, foi um misto,
mas com mais peças titulares, conseguiu fazer 2-0 com o gol do Thiago e outro do Cauli no segundo tempo, esse gol do Cauli, um belo gol, tá? E aí conseguiu vencer a Juazeirense por 2-0, que foi melhor mesmo no jogo, né, o Esquadrão de Aço, né? Dominou, teve mais criatividade, mais posse e conseguiu vencer por 2-0 com tranquilidade. O Flamengo já foi até campeão nesse final de semana, venceu a Taça Guanabara por 5-0 contra o Maricá. Né, foi um jogo, obviamente, controlado pelo Mengão, né? Era melhor, era favorito e conseguiu vencer por 5-0, um placar elástico aí para coroar essa boa fase que o time está vivendo recentemente, né? Passou por muita oscilação no começo do ano com o time reserva, mas aí depois conseguiu os titulares entrarem em campo com o entrosamento que o Felipe Luiz foi colocando nesse time e aí vai resultando em títulos como a Taça Guanabara. Chega favorito para ser campeão do Campeonato Carioca, né? Vai enfrentar a equipe do Vasco, com o segundo jogo decidido novamente no Maracanã. Isso, né, e além de todo o favoritismo, de todo o retrospecto contra o Vasco, coloca o Flamengo como já quase que garantido na final do Campeonato Carioca. Me desculpa, torcedor vascaíno, mas essa é a realidade do futebol no momento. O Vasco pode apresentar alguma dificuldade, mas não acho que consiga eliminar o Flamengo nessa semifinal. 5-0, Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves fizeram os gols do Mengão nessa partida, e é legal ver isso, né? O Flamengo vai melhorando conforme o trabalho do Felipe Luiz também vai se desenvolvendo. O Atlético Mineiro, como eu falei, carimbou sua vaga para a final com um bom jogo contra a Tombense, né, em Tombos, e conseguiu por 2-0 com o gol do Hulk, né? Quase que uma dobradinha da Copa do Brasil, né? Que o Hulk e o Rony fizeram os gols na Copa do Brasil. Aqui foi o Rony e um gol contra do Roger Carvalho no segundo tempo. O Rony fez no primeiro tempo e o Roger Carvalho fez na etapa final. No agregado, o Atlético avança com um sonoro 4-0, viu? Dominou mesmo a equipe da Tombense, que era uma boa equipe, sim, era bem treinada, iria apresentar dificuldade tanto para Cruzeiro contra o América, mas o Galo conseguiu vencer com autoridade, 2-0 na ida e 2-0 na volta, jogando na casa do adversário. O Grêmio também venceu o seu jogo de ida contra a Juventude, mas aí, cara, tá aberto, porque os dois times jogaram muito bem essa partida e provavelmente no jogo no Alfredo Jaconi também vai ser muito aberto. O Juventude vai precisar correr atrás, vai precisar buscar o resultado, e o Grêmio tem um contra-ataque muito bom, né, com peças rápidas, peças que podem trabalhar a bola de maneira muito rápida e tão bem entrosadas também, né, o próprio Bright White, e outros, Monsalve, peças titulares da equipe do Grêmio que estão jogando muito bem nesse começo de temporada. O Bright White, como eu falei, fez o primeiro gol do jogo a favor do Grêmio, depois o Batalha empatou por Juventude quase que 20 minutinhos depois, e aí no segundo tempo o Christian Oliveira deu a vitória pro Imortal. Como eu falei, são duas equipes que estão jogando muito bem. Acho que quem passar desse jogo pega o Inter um pouco mais descansado, porque ele vai ter vida fácil contra o Caxias nessa volta, né, já que fez 2-0 na ida, e acho que esse segundo jogo vai ser de trocação franca, inclusive com algumas peças eu acho que em suspensão ali no primeiro jogo para a finalíssima, mas vai ser um bom jogo de acompanhar. Eu colocaria o Juventude um pouco mais favorito, mas eu coloco também essa partida indo para os pênaltis, viu? Tem muita cara de ir para as penalidades. No sábado foi isso, no domingo a gente teve mais 7 jogos acontecendo. Foi um final de semana mais curtinho, né, de poucas decisões. Muitos campeonatos já estão com a vida decidida, vão acontecer só no final de semana as decisões, para dar tempo das equipes respirarem, treinarem, né, se reforçarem também, contratarem alguns jogadores. Mas o principal campeonato de todos, o Campeonato Paulista, foi decidido nesse domingo, né, todos os jogos acontecendo simultaneamente às 6h30, e quem estava de fora classificou, e quem estava já praticamente classificado acabou eliminado, mas a gente já vai chegar lá também. O Corinthians empatou dentro de casa com o Guarani e assim assegurou a melhor campanha geral da fase de grupos. Mesmo que o Corinthians perca, ou não perca, mas empate os dois jogos, quer dizer, se classifique com 2 empates para uma eventual final, será a melhor campanha da finalíssima do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o Mirassol na decisão, né, das quartas de final, que é uma equipe muito bem treinada, mas que passou por muita oscilação contra os times da Série A, né? Não conseguiu nenhuma vitória, perdeu para o Santos, perdeu para o São Paulo, Palmeiras, Bragantino, e vai enfrentar a última equipe da Série A que restava. O Mirassol tem um bom time, tem boas peças, fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, mas diante do Corinthians é favorito para ser eliminado. O Corinthians consegue esse empate, né? O Ángel Romero fez o primeiro gol do jogo, que a bola ia lá na lua, mas acabou desviando e indo no canto do goleiro. E aí o Rafael Belu empatou no primeiro tempo. Depois João Marcelo virou para o Guarani
no segundo tempo. Essa vitória, caso o Santos perdesse alguns pontinhos para a Inter de Limeira, que não aconteceu, nem chegou perto de acontecer, o Guarani conseguiria a classificação para a próxima fase, mas aí o Romero conseguiu empatar para o Corinthians no segundo tempo também, alguns minutinhos depois já logo empatou para o Timão e garantiu, como eu falei, a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista. Vai como favorito para a decisão, para as decisões, é o favorito, na minha opinião, para ser campeão paulista desse ano, por conta do foco das outras equipes em outros torneios. O Corinthians tem no meio de semana, por exemplo, uma decisão da Libertadores. Vamos ver como que vai conciliar com a próxima fase, a segunda fase dessa Libertadores, dessa pré-Libertadores. E aí, obviamente, a gente vai acompanhando também questão de Campeonato Brasileiro chegando, fase de grupos de Libertadores, Copa do Brasil, e isso vai afunilando muito o foco das equipes em certos campeonatos. Né? Também no domingo, né, Campeonato Paulista, como eu falei, o Santos deu um mini show de 30 minutos contra a Inter de Limeira. Né? O Santos tomou sufoco ali, tomou uma grande chance de perigo da Inter e foi só do time de Limeira em toda a partida. Depois só deu o Santos e no segundo tempo o Santos mais quis controlar a partida para não tomar tanto sufoco, já controlando a energia dos jogadores, mas conseguiu fazer um sonoro 3-0 com 2 gols do Tiquinho Soares em 2 assistências do Neymar e o Neymar fazendo um golaço olímpico. Né? Bela partida do camisa 10 do Santos. Não foi aquela partida que a gente está esperando ainda, né, com dribles, com ele acabando com a partida, com gols, né, fazendo 5 gols como ele fazia antigamente, mas já é um bom começo do Neymar aí, já é uma boa engrenada que ele deu depois de um começo bem abaixo. Né? Consegue 2 assistências na bola parada. Eu ainda acho que é o certo mesmo, você ter um jogador com qualidade com o Neymar, ele deve ser esse homem da bola parada do Santos e tem qualidade nesse quesito também. Acho inclusive que deveria seguir esse quesito na seleção brasileira quando ele voltar, né? Ele ser o homem da bola parada da seleção também. Né? Tiquinho Soares, como eu falei 2 vezes, e o Neymar com um golaço olímpico, né? Cara, foi um baita de um gol mesmo, mostra o talento que ele tem, né? A lenha que ele tem para queimar ainda, tomara que ele consiga queimar essa lenha ao longo de todo o ano, não só nos 5 meses que ele deve ficar no Santos, né? Tomara que ele continue no Santos por mais um tempinho. Agora vamos falar de milagre? É o seguinte, o Palmeiras para classificar precisava vencer o seu jogo e torcer para um tropeço da Ponte Preta contra o Bragantino. O tropeço contra a Ponte era até viável por conta do Bragantino, que ele precisava vencer essa partida contra a Ponte para sonhar com uma classificação, para conseguir, na verdade, a classificação para a próxima fase para enfrentar o Santos nas quartas de final. Inclusive, é um jogo muito difícil para o Santos, mas eu já vou me aprofundar um pouco mais no jogo do Bragantino. E o Palmeiras precisava vencer o Mirassol. O Mirassol em casa é uma equipe muito difícil, né? Ele perdeu pontos fora de casa para essas equipes, para Bragantino, São Paulo e Santos, e o Palmeiras foi o único time que foi até Mirassol para jogar contra a equipe mandante. Foi um jogo muito difícil para o Palmeiras e por conta do que o Palmeiras fez na fase de grupos também. Né? O Palmeiras, em toda a sua campanha na fase de grupos, foi uma equipe desorganizada, uma equipe que precisa de mais tempo de treinamento, infelizmente, né? Porque isso mostra um péssimo planejamento da diretoria alviverde, porque você já sabe que você, como eu falei nos vídeos anteriores também, você já sabia que ia disputar o Super Mundial de Clubes no meio do ano, nesse ano 2025, e não se reforçou a tempo, não deu tempo para essas peças se entrosarem, né, se conhecerem, se jogarem juntos pelo menos algumas vezes, alguma temporada, para chegar já refinadas no campeonato do Super Mundial, ou mesmo nessa temporada, que vai ser uma temporada intensa e que vai exigir muito de um elenco recheado. E o Palmeiras, no momento, não tem esse elenco. Inclusive, esse jogo foi decidido pela molecada do Palmeiras, pelos jovens jogadores do Palmeiras. Mas a gente já vai chegar lá. Flávio Lopes fez o gol do Palmeiras, abriu os caminhos para o Palmeiras, mas aí o Palmeiras tomou um empate na sequência 10 minutinhos depois com o Yuri Castilho, artilheiro do Mirassol na temporada passada, começa fazendo também o seu golzinho nesse Campeonato Paulista. Rafael Veiga colocou o Palmeiras de novo na vantagem com um belo gol, um belo voleio, numa falha também da defesa, no comecinho do segundo tempo, né? E aí o Léo Gamalho consegue empatar a favor do Mirassol, faltando 10 minutos para acabar o jogo. E aí, 6 minutos depois, num cruzamento de um menino da base, que é o Vanderlan, na cabeça de outro menino da base que subiu nessa temporada, que é o Alan, conseguiu colocar o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista. Foi um jogo muito difícil para o Verdão, muito pelo que ele apresentou dentro de campo, que foi pouco. O Palmeiras apresentou muito pouco contra o Mirassol, não foi um jogo bom da equipe.
faltou realmente entrosamento, falta táticas para a equipe, né? Você vê que os jogadores estão praticamente perdidos dentro de campo, mas vai para o mata-mata e aí tudo pode acontecer, o Palmeiras pode chegar a uma eventual final, apesar de eu falar, já deixar claro no começo do vídeo, o Corinthians para mim é o favorito para ser campeão dessa edição, porque é a equipe que está mais bem treinada, mais bem preparada para esse momento, né? Nesse começo de temporada, pelo menos. Vamos falar então do jogo que movimentou muitas emoções ali de palmeirenses, torcedores do Bragantino e Ponte Pretanos. O Bragantino começou com tudo, cara, nesse jogo contra a Ponte Preta, fazendo gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo com o John, e aos 30 já tinha praticamente definido a sua vitória com o gol do Lucas Evangelista de pênalti. Foi um pênalti bem duvidoso, eu duvido que algum outro campeonato, de algum outro torneio marcaria essa penalidade, né, torneio respeitável pelo menos. Mas foi marcado, o VAR não chamou, e eu acho que é correta, a mesma questão que eu reclamei contra o Botafogo. Se o árbitro dentro de campo, próximo do lance, validou o lance, né, ele vê a jogada e valida, cara, não tem por que o VAR chamar para ele ver na televisão, em replay, em câmera lenta, e aí mudar de opinião. Se dentro de campo, com os ânimos à flor da pele, vendo o lance ao vivo, na intensidade que ele viu ao vivo, não tem por que levar no VAR e mudar de ideia. Dentro de campo ele errou, mas ele manteve o seu erro mesmo assim, porque na interpretação dele, ele obviamente analisou e viu que seria pênalti, né? O Bragantino avança para as quartas de final, no segundo tempo que até foi muito truncado, com muitas faltas, vai pegar o Santos, e vai ser um jogo bem legal, porque eu acho que são duas equipes que vão ser uma trocação muito franca. São ruins na defesa as duas equipes, mas no meio de campo para frente conseguem trabalhar muito bem a bola e conseguem ser perigosas. Obviamente o Santos é favorito, por conta do Neymar e da Vila Belmiro e etc. Mas vai ser um jogo muito legal de acompanhar no domingo às 8h45 da noite. São duas equipes da Série A que se enfrentam, assim como o Corinthians e Mirassol, mas né, vai ser legal acompanhar o Neymar aí enfrentando essa equipe do Bragantino, que é uma equipe que quando consegue colocar a sua intensidade em jogo, como colocou nesses 30 minutos contra a Ponte Preta, consegue ser muito feliz e conseguir as suas vitórias. Belo trabalho do Seabra também, tá? Vale ressaltar isso. O Seabra fez um excelente trabalho no Bragantino, injustiçado no Cruzeiro, vai fazendo um bom trabalho no Massa Bruta e tomara que continue na temporada fazendo um bom trabalho no Bragantino. Em São Bernardo do Campo, o líder do grupo do Palmeiras... e vale ressaltar isso, né? A gente fala muito de campanha de Palmeiras, fala muito de... Eu vou falar no final, eu vou me falando no final. Mas o Bragantino perdeu, o São Bernardo perdeu para o São Paulo por 3-1, 2 gols do André Silva, Arboleda fechou a conta para o São Paulo nos acréscimos, mas no inteirinho ali o Fabrício Daniel descontou de pênalti pro São Bernardo. Foi um bom jogo do São Paulo, conseguiu fazer os 2 gols bem rápido no primeiro tempo, contra uma equipe muito agressiva que é o São Bernardo, mas conseguiu controlar muito bem as ações do Tigre do ABC. Né? Não levou tanto perigo assim ao gol do São Paulo em boa parte do jogo. São Paulo sim levou perigo, fez o goleirão ali do São Bernardo trabalhar praticamente nos 2 tempos ali, em pelo menos 2 ou 3 mais chances além dos gols. Bom jogo do São Paulo, gostei do que vi. Nada que empolgue também muito para a fase mata-mata. O classifica em primeiro, vai receber o Novo Horizontino no Morumbis, que é um time difícil, que é um time complicado. Se o Novo Horizontino quiser propor jogo, quiser ir para cima do São Paulo, vai ser um adversário muito indigesto. Aqui, pausa, antes de eu falar do Campeonato Carioca. Cara, vamos falar de Campeonato Paulista e regulamento e forma né, de classificação do Campeonato Paulista. A Ponte Preta ficou de fora do mata-mata, né, eliminada ali no grupo do Palmeiras, com 22 pontos. Enquanto você tem Santos e Bragantino classificando com acho que 18. O Santos classifica com 18 e o Bragantino com 15. São pontuações muito inferiores, né? O Mirassol classificou com 16, são inferiores a que o grupo do Palmeiras fez, por exemplo. Né? O quarto pior ali do grupo fez 11 pontos, que foi o Velo Clube, 13 pontos, né, que foi o Velo Clube. Acho que tem que mudar. Acho que a Federação Paulista teria que mudar. Isso eu ia falar se o Palmeiras tivesse ficado pelo caminho, ou se a Ponte Preta tivesse conseguido uma vitória, ou se o Santos tivesse ficado pelo caminho, também iria comentar isso. E eu acho que isso tem que mudar, cara, porque não faz sentido se os rebaixados são diferentes em cada grupo. Né? Você pode ter 2 rebaixados no mesmo grupo, ou um rebaixado em cada grupo diferente, não precisa necessariamente ser um em cada grupo. E os classificados serem fixos, né? Os 2 de cada grupo ali vão classificar. Eu acho isso muito errado, eu acho que você deixa de ter times muito bons nesse mata-mata para ter campanhas um pouco inferiores. No caso do Mirassol, que não fez uma campanha tão boa na reta final, mas fez um bom campeonato paulista como um todo. O próprio Santos, o próprio Bragantino, que vacilaram em boa parte do campeonato estadual, mas conseguiram, na reta final, engatar uma boa sequência de vitórias.
e classificar para o mata-mata, mérito, obviamente, dos times que conseguiram isso. Mas, por exemplo, se Palmeiras ganha, Ponte Preta ganha, São Bernardo ganha, o grupo do Palmeiras terminaria com 26 pontos, o líder. O Corinthians terminou com 29. Ou seja, o Palmeiras classificar em primeiro lugar no seu grupo, teria que terminar com a melhor campanha do estadual, com 29 pontos. É muita coisa, né? Para você pensar, né? E mesmo assim, um dos dois ficaria com 23 pontos, 24 pontos, cara. Então, é algo para você valorizar mais o futebol, valorizar mais o merecimento das equipes ali que vão estar disputando o campeonato estadual. Eu acho, cara, sendo bem sincero, que a Federação Paulista deveria analisar um pouco mais a questão da Champions, onde você tem diversos times, mais de 30 times ali disputando a Champions League, e você tem ali, nem todos os times não vão enfrentar todas as equipes, né? São sorteios, então você sorteia com qual equipe, cada time vai jogar. Você já pode definir aonde vai ser cada rodada o clássico, já que você não quer deixar de ter o clássico todo ano. E aí depois você vai sorteando, o Palmeiras joga com o Botafogo hoje, depois com o Mirassol, depois com o São Bernardo, etc, etc. E aí, cara, você tem mais fluidez no campeonato. Você pode fazer 8 jogos, ou mesmo 12 jogos igual tem, e a equipe não joga com todas as equipes. Eu acho uma baita de uma saída para a Federação Paulista. Você pode ainda diminuir o número de datas, e é isso que eu acho que os clubes grandes iriam adorar a ideia, né? E eu acho que seria super bem-vindo, cara. O Campeonato Paulista tem investimento, tem capacidade para fazer esse tipo de melhoria, e eu acho que seria muito bem-vindo, cara. Até para os times inferiores do estadual, isso seria muito bem-vindo. Mas vamos falar agora de Campeonato Carioca. O Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca, do Campeonato Carioca, da Taça Rio. Não disputa nenhum mata-mata mais. Vai ficar vai ter a Recopa agora nessa quinta-feira. Se for campeão, parabéns. Se não, fica até o início do Campeonato Brasileiro sem torneio para disputar. Que daria ali abril, mais ou menos. Ficaria mais de um mês sem jogar. Vai ficar mais um mês sem jogar. Cara, é muita coisa. Isso levando em conta que o Botafogo pode ficar de fora da próxima Copa do Brasil, se não for campeão da Libertadores e na Copa do Brasil e nem ficar na zona de classificação para a Liberta. É uma campanha muito ruim do Botafogo nesse começo de ano, mas você esperava o quê de um time que não tem técnico, né? Eu acho isso. Foi engolido pelo Vasco em todo o jogo, teve pouquíssimas chances, as chances que teve o ataque errou todas, uma maioria, né? Todas erraram, né? Não conseguiu aproveitar nenhuma, e o Verratti de pênalti colocou o Vasco em vantagem e classificou. Não foi um jogo espetacular do Vasco também, isso tem que ser dito, né? Eu até acho que por isso eu coloco o Flamengo já garantido na final, porque tem tudo para amassar o Vasco na ida e na volta. Não acho que o Vasco apresente alguma dificuldade para o Flamengo nesse mata-mata por conta desse jogo de hoje, obviamente por conta do Campeonato Carioca que fez, nos clássicos que disputou também, inclusive o clássico contra o Flamengo. O Fluminense também conseguiu classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Carioca com uma boa vitória em cima do Bangu, mas foi uma vitória apertada também, né? Porque enfrentou a Lanterna, né, com a pior campanha da história do Campeonato Carioca e conseguiu vencer por um 3-2 ali com 2 gols contras, um para cada time. E foi sofrido, porque o Fluminense, cara, fez de tudo para perder ponto nesse jogo, impressionante. Juan Sanches fez o primeiro gol contra a favor do Fluminense, aí o Freitas empatou pro Bangu também gol contra, empurrando contra o próprio Patrimônio. No comecinho do segundo tempo, o Canóbio fez 2-1, Serna fez 3-1, e o João Veras descontou de pênalti 3-2, e aí foi pressão do Bangu até o final do jogo. O Fluminense levou pouca chance de perigo na reta final, poderia ter sofrido empate, mas conseguiu essa boa vitória e classifica para enfrentar o Volta Redonda na semifinal. Então provavelmente vamos ter, obviamente, um Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca, se tudo correr bem, né? Vamos ter isso. Cara, campeonatos estaduais até agora estão me surpreendendo, eu acho que estão apresentando um futebol até que razoável, muito mais do que eu esperava, eu achava que ia ser um futebol muito mais arrastado, com muita dificuldade. Obviamente você vê times com essa dificuldade de criação, mas você também vê times criando muito, conseguindo criar, que é o caso dos times nordestinos e dos times do Rio Grande do Sul, que conseguem jogar bola, conseguem apresentar um futebol minimamente agradável. Esse meio de semana a gente vai ter decisão de Libertadores também, então, cara, se inscreve no canal para você não perder nada do que acontece no melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro. Um abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.